É difícil de acreditar, mas em pleno 2019 ainda há brasileiros que acreditam que a Terra é plana. Chega num ponto, termina assim numa borda. Ainda tem gente que acredita nisso, apesar de ser inquestionável que a Terra é redonda, claro. Olha, a primeira vez que alguém constatou que a Terra é redonda já faz séculos. Na verdade, faz 5 séculos, foi em setembro de 1519. O navegador português Fernão de Magalhães se lançou numa expedição que entrou para os livros de história. A primeira volta ao mundo de caravela. Foi notícia quase 5 séculos atrás. Finalmente alguém tinha conseguido dar a volta ao mundo numa longa expedição que custou a vida ao seu comandante e à maior parte da tripulação. Era setembro de 1519. 5 caravelas espanholas, comandadas por um português chamado Fernão de Magalhães, partiram do porto espanhol Atlântico de Sanlúcar de Barrameda. Tomaram o rumo do oeste, foram contornando o planeta e quase 3 anos depois, a única nau que sobrou voltou para a Espanha pelo lado leste da Terra. Pronto, estava provado. Se havia alguma dúvida, ela morreu com Fernão de Magalhães. A Terra era assim, redonda como uma laranja. Mas não é que até hoje, 5 séculos depois, tem gente que diz que não, ela não é redonda, e sim plana, como se fosse um prato? Para que lado eu posso andar sem correr o risco de cair no espaço sideral? Na verdade, não existe o espaço sideral no modelo da Terra plana. Você tem um domo intransponível e você não vai cair em espaço nenhum. O máximo que vai acontecer é ir para o sul e chegar na Antártida em qualquer ponto do plano. Terra esférica seria uma fraude, na verdade, não corresponderia à verdade. E por que alguém faria essa fraude? Esta é uma pergunta difícil de responder. Por quê? Porque nós não sabemos realmente as intenções de todas as pessoas. 2, 1, 0, all engine running. A circunnavegação de Magalhães foi só a primeira. Foguetes já levaram o homem a distâncias suficientes para ver a Terra por inteiro. E voltaram com imagens e testemunhos, inclusive o do único astronauta brasileiro, o hoje ministro Marcos Pontes. Eu te garanto que não é plana, que ela é uma esfera, praticamente uma esfera, e eu vi. Mas nem precisava ir tão longe, bastava observar as estrelas, olhar o dia, a noite. O filósofo Aristóteles já tinha sacado que a Terra era redonda, e isso 300 anos antes de Cristo. Não é à toa que, para os filósofos de hoje, o terraplanismo é um absurdo. O discurso terraplanista é de quê? É uma conspiração da NASA junto com o dinheiro da CIA, é o capitalismo, há uma percepção paranoica de mundo, conspiratória. E aí você se agarra ao terraplanismo como se você fizesse parte de uma tribo de iluminados. Esse mapa aqui da Terra plana. Sem nenhuma base, eles duvidam, porque sim. Esse é o diferencial de quem luta pela Terra plana. E a internet os reúne. Hoje, para 7% dos brasileiros, Fernão de Magalhães e todos os viajantes, filósofos, astrônomos e cientistas sempre estiveram errados. Mas não é só do globo terrestre que esse pessoal duvida, não. Segundo o Instituto Datafolha, 15% dos brasileiros não acreditam que a Terra esteja esquentando. E praticamente 1 em cada 4 duvida dessa história de que o homem pisou na Lua. E olha que isso aconteceu lá atrás, em 1969. Você pode estar até achando graça, mas tem gente que acha esse problema muito sério. Se você quer ser cientista, você tem que dedicar sua vida ao estudo, né? Não só a divulgação do conteúdo, mas a produção de conhecimento. Muitas vezes invisível, sem reconhecimento, sem muita grana, sem muita valorização social, né? A dedicação à ciência pressupõe muitas horas de trabalho, o que não é uma coisa que você adquire lendo na internet. O fato é que há mais de 2000 anos, o grego Eratóstenes já tinha conseguido fazer até um cálculo aproximado da circunferência da Terra. Mais tarde, 900 anos atrás, o também grego Ptolomeu quis ir além e foi estudar o movimento dos planetas. Veio com uma história de que o universo girava em torno da Terra.
400 anos depois, o polonês Copérnico refez as contas e corrigiu esse engano. A Terra é que gira em torno do Sol. Algo que os terraplanistas duvidam até hoje. Coisa que o italiano Galileu Galilei defendeu com unhas e dentes até a morte, depois de espiar o universo com seu poderoso telescópio. E a Terra continuou a girar. A expedição de Fernão de Magalhães saiu da Espanha em 20 de setembro de 1519. O único relato que ficou dessa expedição foi feito por um italiano, Antônio de Pigafetta, que estava na tripulação de Magalhães. E segundo o que ele conta, em poucas semanas a expedição chegava ao Brasil. No dia 13 de dezembro de 1519, as naus de Fernão de Magalhães entraram aqui na Baía de Guanabara, diante de uma superfície tão ampla que a olho nu a gente vê tudo plano. Mas qualquer comandante de avião comprova que a Terra é uma bola, mesmo que algumas pessoas digam ter opinião diferente. Todo mundo tem direito a uma opinião, né? Mas a sua opinião, do ponto de vista da natureza, infelizmente não tem nenhum valor. Então, se eu largar pedras aqui, indefinidamente, todas elas vão cair, mesmo que você não goste disso, ou que você ache que elas não vão cair, ou que você torça para elas não caírem. Fernão de Magalhães e seus 256 tripulantes ficaram no que é hoje o Rio de Janeiro durante 2 semanas. Imagine essas pessoas que em 13 de dezembro estariam em pleno inverno europeu, chegam aqui e encontram índias nuas, seminuas, uma fauna abundante, uma flora idem, como aquela ideia de paraíso. Fizeram trocas excelentes para eles, bugigangas e espelhinhos por frangos, antas, batatas e abacaxis. Seguindo rumo ao sul, acharam uma passagem para o Pacífico, que os mapas hoje chamam de Estreito de Magalhães. A esquadra seguiu em direção à atual Indonésia. A tripulação passou fome, comeu até ratos e roeu o couro do mastro principal. Chegando às atuais Filipinas, o comandante Magalhães arrumou problema com o chefe local. Numa batalha, o português morreu, atingido por lanças e flechas envenenadas. Sob novos comandantes, a viagem continuou durante mais 1 ano e meio. 4 naus naufragaram, apenas 18 pessoas chegaram ao fim. Mas Fernão de Magalhães e seus tripulantes não morreram em vão. Pelo menos provaram de uma vez por todas que a Terra é redonda. Mesmo que alguns retardatários insistam em duvidar.